quando você ia apresentar um programa, eu não sei se vocês notam, mas eu não falo porta, portão, amor. Foi. Por quê? Eu percebi. Porque na minha... Você percebeu? Mas por quê? Aí já tá assim, eu ó, não acho que uns 15 consigo... minutos e o Vitor não falou nada errado até agora. A gente já tá na vantagem. Eu não consigo mais voltar. Mas na minha época, quando você ia fazer um teste para televisão, você não podia ter sotaque. Então, Sotaque quem neutro, tinha que eles chamavam, sotaque né? era um sotaque neutro. E o neutro ia para o paulistano ou para o carioca. Eu não ia conseguir fazer o carioca, eu fui para o paulista. E o que acontece? Mas isso era uma exigência. A gente está falando, eu estou há 20 anos trabalhando, entrei com 19 como estagiária, eu estou com 40. Então, as coisas mudaram muito. Então, você vê que antes era uma exigência. Quando, por exemplo, no teatro, quando você ia falar porta, portão, amor, você era um personagem caipira daquela região. Eu não estou menosprezando, tá, gente? Às vezes eu posso tocar nesse assunto e a pessoa vai falar, ai, nossa, mas por quê? Você nasceu em Ribeirão Preto e você fala porta. Mas é porque na minha época eu tive que aprender a fazer isso. E depois desaprender é muito mais difícil do que a gente imagina. Sim. Porque na minha cabeça, quando eu não falo o porta... Eu falo porta, é como se eu estivesse falando algo errado. Então, você vê como que as exigências, elas foram mudando. Hoje em dia, o profissional da comunicação, ele pode ter o seu sotaque, ele pode ser ele. Mas que mudou muito o mercado. Mudou muito. Percebe-se? Como, às vezes, você, telespectador, tá assistindo uma TV, tá assistindo uma coisa, ainda mais com as redes sociais, você nem parou para pensar nisso. Mas antes não se tinha isso. Então, é que antes era só a ferramenta de comunicação. Exatamente. Hoje o comunicador, caíram os véus. Então, você tem um perfil seu na rede social. Isso. Você entrevistou... Perfil, comunicador. Exatamente. Você vai entrevistar uma pessoa, uma cantora, por exemplo, no seu programa. Durante a entrevista, já tem gente lá na rede social comentando o que você está fazendo ao vivo. Exatamente. E você nem está com o celular na mão. É totalmente diferente. Porque eles querem... E aí isso quebra uma barreira muito grande. Por quê? Porque você tem que ser uma pessoa só em todos os pontos. Isso. Tal qual empresas e rede social. Empresa que falava antes, sou uma empresa mais sustentável. Não era. Antigamente põe no site lá. Hoje a verdade selos, vende. Não, exatamente. Hoje a verdade vende. Tem que ser verdade. Você tem que ser genuinamente verdadeiro. É por isso que às vezes você vê um vídeo tão legal na rede social e você para ali, de repente você já tá assim, 10 minutos, alguma coisa assim, você já entrou no perfil da pessoa, você já tá vendo. Por quê? Porque ela te cativou. Exato. Pelo jeito que ela é. Pelo jeito que ela é, pelo jeito que ela se comunica. Então, hoje não tem uma receita de bolo certo. É óbvio que quando você vai para uma televisão, é diferente da linguagem das redes sociais. Existe isso também. Você não vai fazer a mesma linguagem das redes sociais para um jornal, por exemplo, para você fazer uma matéria factual, uma matéria diária. É diferente também. Mas, por isso que eu falo, quando a gente está falando, por exemplo, do texto, vai depender muito também para que área que a pessoa vai trabalhar. Por exemplo, para você ser um jornalista, para você ser um comunicador, você precisa aprender a escrever. Precisa, não adianta, você tem que saber escrever, porque agora nós estamos aprendendo com IA, inteligência artificial, com outras coisas, mas antes não tinha isso. A maioria de nós era uma folha A4, dobrada, uma caneta, e você escrevendo ali informação, conversando com o pessoal, escrevendo, olhando para a pessoa, escrevendo, falando é isso, pega o microfone, entrevista, pronto, e aí você já gravava o seu off e entregava a matéria, entendeu? Hoje as coisas estão diferentes mesmo. Porém, o poder da comunicação, a gente não pode deixar de dizer que é de extrema importância para todos nós, independente da área. E aí, gostou desse corte? Então vai lá pro YouTube e vê o vídeo completo.